Olá, boa tarde. Vira e mexe aparece a notícia de violência física, invasão e exploração territorial em comunidades indígenas. Infelizmente, esses casos ainda são comuns. Mas a Justiça tem atuado com rigor para combater essa situação e exercido um papel importante na garantia de direitos para essa parcela da população, os indígenas. É o caso, por exemplo, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a União adotasse medidas de proteção às comunidades localizadas em Roraima. Hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas, nós vamos falar sobre os avanços e as dificuldades enfrentadas por eles. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. O plenário do Supremo Tribunal Federal veda pagamento de salário inferior ao mínimo para servidor em horário reduzido. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspende novo decreto que reduziu o IPI de produtos que concorrem com os produtos na Zona Franca de Manaus. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é provisória e ele solicitou informações ao presidente da República em um prazo de 10 dias. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que indenização do seguro por perda total deve corresponder ao valor do bem no momento do sinistro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a suspensão de decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que reduziu o IPI sobre produtos industrializados que concorrem com os fabricados na Zona Franca de Manaus. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido do Partido Solidariedade do governo do Amazonas. Eles argumentaram que a redução do IPI prejudicaria a competitividade dos produtos originários da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é isenta do pagamento do IPI desde 1967 por um decreto. O tratamento diferenciado foi mantido pela Constituição Federal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a redução do IPI ameaça o modelo econômico da região, já que o custo para produzir os mesmos produtos na Amazônia é mais alto. Por isso, seria necessário criar compensações a empresas locais. A Procuradoria-Geral da República também deu parecer contrário à isenção. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é provisória e ele solicitou informações ao presidente da República em um prazo de 10 dias. O ministro Edson Fachin, do STF, arquivou a ação em que as empresas de cinema questionavam decisões judiciais que restringem a prática adotada por salas de exibição de impedir o ingresso de pessoas com alimentos e bebidas comprados fora do cinema. Na ação, a Abraplex alegava que as decisões judiciais e, em especial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se baseou em um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que veda a venda casada, deveriam ser declaradas inconstitucionais, já que leis mais recentes autorizam a exclusividade em outros ramos de entretenimento, como os eventos esportivos. Outro argumento é o de que esse entendimento submete os cinemas à concorrência desleal, já que fora dos shoppings, o comércio informal de mercadorias reduz empregos formais e recolhimento de tributos. Embora a associação tenha apontado como violados os princípios constitucionais da livre iniciativa, da isonomia e do acesso à cultura, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, considerou que não se justifica acionar o STF para o exame da matéria. Segundo ele, a Abraplex não comprovou a existência de controvérsia relevante, ou seja, que a medida afeta a Constituição. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que é proibido o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo para servidor público que cumpra horário reduzido. Bom, para os ministros, a medida desrespeita a Constituição Federal e gera precariedade ao trabalhador incompatível. Essa medida é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. O recurso foi apresentado por 4 servidoras públicas do interior do Rio Grande do Sul, que cumprem jornada de 20 horas semanais. Elas ingressaram com ação de cobrança para receber a diferença entre a remuneração mensal e o salário mínimo.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, com o argumento de que, ao prestarem o concurso público, as servidoras sabiam da carga horária e dos valores pagos. No recurso em segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. No Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli. Ele destacou que a Constituição Federal garante o direito fundamental ao salário mínimo, capaz de atender às necessidades básicas dos trabalhadores. A Carta da República, segundo o ministro, estendeu esse direito aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que a remuneração poderia ser flexibilizada para pagar menos que o valor fixado por lei, mesmo em caso de jornada reduzida. Acompanharam o relator os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que indenização do seguro por perda total deve corresponder ao valor do bem no momento do sinistro. A decisão veio no julgamento de recurso interposto por uma seguradora contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, para o qual, havendo perda total do imóvel, o valor da indenização deve ser o total previsto na apólice. Mas a Corte Paranaense entendeu que só deveria haver quantificação dos danos quando a perda do bem fosse parcial. No caso analisado, a segurada teve perda total em seu imóvel após incêndio e recebeu indenização no valor de R$ 125 mil aproximadamente. Mas, de acordo com ela, o valor a que teria direito seria de R$ 700 mil, prevista na cobertura da apólice. Tendo em vista a destruição total do imóvel, ela ajuizou a ação de cobrança para a complementação do valor. Em defesa, a seguradora sustentou que o valor pago, apurado de acordo com os orçamentos apresentados pela própria segurada, seria suficiente para a reconstrução da residência. O relator na quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, considerou que a vigência do Código Civil de 1916 seria devido ao valor integral da apólice na hipótese de perda total do imóvel em razão de incêndio. Entretanto, ele observou que o Código Civil de 2002 incluiu o princípio indenitário nos contratos de seguro de dano, impedindo o pagamento de indenização em valor superior ao interesse segurado no momento do sinistro, justamente com o objetivo de evitar que o segurado obtenha lucro com o incidente. Dessa forma, o magistrado ressaltou que foram estabelecidos 2 tetos limitadores do valor a ser pago a título de indenização: o valor do interesse segurado e o limite máximo da garantia prevista na apólice. Sendo assim, ficou mantido o valor do bem no momento do sinistro. Veja a seguir no próximo bloco. Hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas, nós vamos falar sobre a atuação do Poder Judiciário na garantia de direitos para essa parcela da população. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Olha, a TV Justiça, ela ampliou a informação e a participação do cidadão com o judiciário a um ponto que fortalece, sem dúvida, o Estado Democrático de Direito. A notícia judiciária, hoje, é da mais alta relevância social. Isso é inegável. E eu vejo que, em torno da TV Justiça, convergem essa informação de todas as cortes judiciárias do Brasil em prol da sociedade e do cidadão. A população indígena brasileira, segundo o IBGE, é de 817 mil pessoas. Esse número, no entanto, deve mudar este ano, com a realização do Censo 2022. E sem informações atualizadas sobre a própria existência, eles ainda sofrem com a invisibilidade. A gente traz esse assunto para a pauta hoje, porque hoje é dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Terra indígena Alto do Rio Preto. Território no Amazonas que abriga 20 etnias de povos tradicionais. A região também é visada pelos garimpeiros, pela quantidade de minério que tem aqui. Quem mora no lugar pede socorro. Que nos parem de matar. Matar não é só tirar a vida. Matar é tirar os nossos direitos. Matar é tirar
invadir os nossos territórios. Segundo o levantamento do Conselho Indigenista Missionário, em 2020, 182 indígenas foram mortos no país. Nesse período, houve ainda o registro de 263 casos de invasão e exploração territorial em diferentes comunidades. Além da violência física, os povos relatam enfrentar marginalização, discriminação e exclusão. Temos conseguido várias decisões judiciais, inclusive nesse sentido de reparação de danos coletivos, em razão da discriminação perpetrada por pessoas que têm um pensamento totalmente diferente, não um pensamento que vê os povos indígenas como parte da sociedade brasileira. No ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União adotasse medidas de proteção da vida, da saúde e da segurança das populações indígenas de Munduruku, no Pará, e Yanomami, em Roraima. As invasões aos territórios aumentaram durante a pandemia da Covid-19, agravando a violência contra comunidades e lideranças. A decisão de Barroso foi referendada pelo plenário da Corte. Também tramita no STF o marco temporal sobre terras indígenas. Os ministros do Supremo devem decidir se os povos tradicionais podem reivindicar apenas territórios que ocupavam até a data da promulgação da Constituição da República em 1988. Fiquei muito impactado com os testemunhos dos indígenas sobre as invasões dos garimpeiros que estão trazendo uma contaminação dos rios por mercúrio, violência, abuso sexual, doenças contagiosas. Me parece importante que o judiciário, e o STF em particular, tenham um papel essencial na proteção dos povos indígenas. Bom, para a gente repercutir esse assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Eloy Terena. Olá, Eloy, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Olá, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da TV Justiça. Bom, essa data, Eloy, é uma data muito importante também para a gente refletir, né, sobre o que vem sendo feito e o que a gente pode fazer como política pública, país e sociedade também para contribuir para a gente avançar nesse assunto e frear a violência, a série de agressões que nós apresentamos na reportagem também que a população indígena vem sofrendo. O que você destaca? Qual a política pública que de imediato deve ser feita para a gente avançar nessa questão? Olha, o primeiro aspecto que temos que chamar a atenção é para a pluralidade étnica presente em nosso país, né? São 305 povos, falantes de 274 línguas, e a Constituição Federal, né, a Carta de 88, ela trouxe aí uma verdadeira carta, né, no sentido de respeitar a diversidade étnica dos povos indígenas. E, além disso, também consagrou o direito originário às terras tradicionalmente ocupadas. Então, a maior parte das mazelas hoje que os povos indígenas vivenciam está intimamente ligada à questão territorial. Uns ainda estão sem terra demarcada, né? E mesmo aqueles que já têm suas terras demarcadas sofrem com a constante invasão e ausência de política de proteção. Então, nós até falamos, olha, os direitos coletivos dos povos indígenas, eles dependem necessariamente dos seus territórios. É para isso que a gente tem chamado a atenção. Bom, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a se debruçar sobre o marco temporal, né? Qual é a sua expectativa para esse julgamento e a decisão da mais alta corte do país? Olha, nós estamos com bastante esperança. Na verdade, essa demora, né, em analisar o caso que está com repercussão geral, ela não é boa para os povos indígenas. Isto porque, como eu disse, nós temos muitas comunidades ainda aguardando a demarcação de seus territórios, e nessa condição de acampados, né, à beira de estradas ou em fundos de fazenda, essas comunidades sofrem várias violações de direitos, como não acesso ao território, não acesso à água potável, a ausência de políticas públicas voltadas para a saúde e educação escolar indígena específica e diferenciada. Então, nós aguardamos, né, que o Supremo, o quanto antes, possa colocar em votação novamente esse recurso extraordinário, e nós temos também a confiança de que a tese do marco temporal não irá prevalecer, porque a Constituição foi clara em estabelecer um regime jurídico, né,
das terras indígenas no sentido de ter aí a sua tradicionalidade respeitada, né? Isso para nós está muito claro. Então, o que está em jogo na prática acaba sendo a própria vida, né, Eloy, desses indígenas. Bom, eu queria que você destacasse agora as decisões, a atuação do Poder Judiciário, sobretudo do Supremo também. Nós tivemos inúmeros exemplos, né, agora na pandemia, mas a atuação mesmo da Corte e do Judiciário na proteção aos indígenas. Olha, o Supremo tem sido, na verdade, o Judiciário como um todo, né, a porta de salvação dos povos indígenas. Isso porque, isso é público e notório, nos últimos anos nós temos observado uma omissão sistemática em cumprir as determinações constitucionais no que tange à proteção dos povos indígenas. Então, eu chamo a atenção para a própria DPF 709, né, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que, além de reconhecer a legitimidade dos povos indígenas de estar em juízo atuando no âmbito da jurisdição constitucional, né, determinou medidas de proteção para os povos indígenas no contexto da pandemia. Nós temos assistido também a própria atuação do CNJ, né, no sentido de ser mais dialógico. Nós temos duas importantes resoluções que foram publicadas nos últimos anos. Uma delas acabou de ser publicada agora, a Resolução 454, que estabelece procedimentos para facilitar o acesso ao judiciário por parte de pessoas indígenas, levando em consideração as suas especificidades culturais. Então, a gente tem visto o quanto o judiciário tem também feito esse esforço, né? Lógico que há muito a que se avançar, são mais de 500 anos de colonização, né, de retrocessos, mas nós temos feito também isso por parte da advocacia indígena, né? Os advogados levando aos tribunais casos paradigmáticos para que os tribunais e o próprio judiciário tenham a oportunidade de se debruçar, né? Isso é fundamental. A articulação dos povos indígenas, vocês realmente fazem um trabalho sensacional, parabenizo aqui e agradeço a sua entrevista hoje, a sua participação. Infelizmente o tempo é curto, mas fica aí a reflexão do que a gente já avançou e o que a gente precisa fazer, que ainda tem um chão longo pela frente, né, Eloy? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade em nome da APIB, né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. A seguir, você vai ver, Tribunal Superior Eleitoral recebe a visita de advogados que querem acompanhar de perto o processo eleitoral. Essa e outras notícias, a seguir voltamos já. A TV Justiça é, sem sombra de dúvidas, um dos principais instrumentos de democratização da informação jurídica da história do Brasil. Por meio de informação de qualidade e, sobretudo, confiável, o que é bastante raro nos dias de hoje, a TV Justiça promove uma importantíssima aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade brasileira. Então, parabéns a todos os que fizeram esses 20 anos de história e vida longa à TV Justiça. A Associação Brasileira de Advogados Criminalistas realizou o Congresso de Direito Penal Eleitoral em defesa do Estado Democrático de Direito. O evento contou com a participação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. O congresso foi realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, e reuniu dezenas de juristas. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, foi homenageado pelo trabalho à frente da Justiça Eleitoral. Em seu discurso, Fachin reforçou o compromisso da Justiça Eleitoral com a democracia. Realizaremos eleições e os eleitos serão diplomados. O calendário das eleições, o calendário eleitoral e o calendário das auditorias está em dia. Não há um dia sequer de atraso. E, mais que isso, percebemos como depreendo neste evento, no dia de hoje, que a Justiça Eleitoral não está só. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu a visita de advogados que querem acompanhar de perto o processo eleitoral. O grupo, formado por 11 advogados de várias regiões do país, foi recebido no gabinete do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin.
Os advogados apresentaram solicitações e propostas à Justiça Eleitoral e se mostraram favoráveis ao voto eletrônico e à pacificação das discussões políticas. No encontro, o ministro Fachin destacou a importância da diversidade de opiniões e da liberdade de expressão, mas garantiu que a Justiça Eleitoral não vai tolerar ataques contra a democracia e nem propagação de notícias falsas. A Justiça Eleitoral, nesse panorama, atuará de modo firme a fim de evitar que as pseudo-afirmações de fraude comprometam a paz e a segurança das pessoas e arrisquem a eficácia da escolha popular. O presidente da Corte reafirmou o compromisso da Justiça Eleitoral que, nestas eleições, continuará a garantir que a vontade dos eleitores seja respeitada de forma segura e democrática. A Justiça Eleitoral está preparada para assegurar, como tem feito há 90 anos, a realização de eleições íntegras no Brasil, cumprindo a sua vocação constitucional de garantir a prevalência da soberania popular, ou seja, da democracia. E o Tribunal Superior Eleitoral promoveu nesta segunda-feira o primeiro encontro nacional dos servidores das ouvidorias eleitorais. Ocasião em que foi discutida também a resolução aprovada no dia 2 de agosto, que padroniza os serviços das ouvidorias. A escuta precede a fala. Foi assim que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, deu início ao discurso durante o lançamento do Manual de Orientações para Procedimentos em Ouvidorias Eleitorais, elaborado pela Ouvidoria do TSE, em conjunto com o Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral. O documento vai fazer parte da rotina das ouvidorias eleitorais de todo o país e abre ainda mais o caminho da transparência para os públicos externo e interno que desejam saber mais sobre a Justiça Eleitoral. O ministro Edson Fachin celebrou o encontro e acrescentou que o trabalho feito pelas ouvidorias é um importante pilar da democracia participativa. Que a transparência e o facilitado acesso a uma informação adequada e precisa sigam sendo as balizas da missão das ouvidorias, especialmente no período eleitoral que já vivenciamos. A Biblioteca Vitor Nunes Leal do Supremo Tribunal Federal completa 131 anos. Para comemorar a data, a Suprema Corte fez um debate virtual sobre a segurança de obras raras. O professor da Universidade de Brasília, Rafael Greenhalgh, falou sobre roubos e furtos em acervos raros no mundo. Ele mostrou os museus que foram roubados nos anos 2000, como o Van Gogh, na Holanda, e o Museu Oscar Niemeyer, aqui no Brasil, bem como os livros mais valiosos do mundo, como a Bíblia de Gutenberg, de 5 milhões e 400 mil dólares. A professora Márcia Rodrigues, da Universidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, disse que as instituições estão expostas ao risco de roubos e furtos e que é preciso investir em segurança. Necessidade de investir em segurança, de qualificar o pessoal, de discutir mais essas questões em eventos, discutir na área mesmo, de não ter vergonha de expor muitas vezes dados, e é importante a gente falar sobre isso, E uma coisa que é muito importante também é a gente conhecer os acervos, identificar os acervos, inventariar, catalogar. O encontro virtual comemorou os 131 anos da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. O espaço abriga mais de 130 mil livros, revistas, CDs e DVDs. A publicação mais antiga é esta, de 1556, uma coletânea de discursos judiciais e políticos de Marco Túlio Cícero. A biblioteca foi instalada em 1891, na sede do STF na cidade do Rio de Janeiro. E veio para Brasília junto com a Corte em 1960. O espaço é usado pelos assessores de ministros, servidores, pesquisadores, professores e estudantes. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, foi homenageado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A condecoração ocorreu na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília durante sessão plenária. O ministro Emanuel Pereira foi outorgado com a medalha, o troféu e o diploma Raimundo Faoro.
O presidente do TST se emocionou ao agradecer a homenagem. Essa homenagem representa para mim uma honra muito grande. Foi emocionante ouvir as palavras do presidente Beto Simonetti e de todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, justificaram essa outorga a mim de uma medalha que leva o nome de um dos maiores advogados que esse país já teve, Raimundo Fauro. É uma honra grande. A condecoração é um reconhecimento pela densidade político-institucional do ministro Emanuel Pereira, que, segundo o Conselho da Ordem, traçou uma trajetória valiosa para a história da justiça do Brasil. Sem dúvida, para a advocacia brasileira é uma grande alegria. O ministro Emanuel, que cumpre uma jornada, uma missão perante o TST, ocupando a presidência daquele tribunal, não mediu esforços para prestigiar a advocacia, para atender a advocacia, e não só por isso. É um reconhecimento de toda a sua trajetória, sua passagem por este Conselho Federal e a representatividade que ele fez ter num dos assentos destinado ao quinto constitucional da advocacia. Portanto, para a Ordem é sim a materialização de uma grande alegria e uma grande feitura de justiça com o ministro Emanuel. A honraria Raimundo Faoro é concedida pelo Conselho Federal da OAB desde 2008 a cidadãos que prestam trabalho em defesa da sociedade, da advocacia e da democracia. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã.